gente está ainda no capítulo 4, né, do livro Grandes Diamantes da Bíblia, e nós vamos ler Gênesis 2, versículo 9, né, para fazer o estudo desse versículo, né, o tema desse estudo tem como título A Árvore da Vida. Então, vamos fazer a leitura bíblica, Gênesis 2, versículo 9, que fala assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós estamos fazendo esse estudo, né, da palavra dentro do capítulo 4, né, desse livro maravilhoso que é Os Grandes Diamantes da Bíblia. E aí o título desse capítulo é A Criação do Homem e o Jardim do Éden. Então, nós estamos estudando, né, as figuras que esse Jardim do Éden representa. A semana passada, né, já falamos que fizemos um estudo, né, sobre o Jardim do Éden, falando que o Jardim do Éden representa nada mais e nada menos do que a vida da igreja, né, com todos aí seus componentes, né, um lugar onde a vida de Deus pode crescer. Por outro lado, também representa o coração do homem, né, onde Deus pode, a vida do Senhor pode crescer em nosso coração, né, no nosso interior. Então, é a vida da igreja, somos nós, né, as pessoas, né, o lugar, o ambiente de Deus. Então, é o lugar onde Cristo, né, ele tem comunhão com o homem, ele tem comunhão conosco, que é a igreja. E aí colocou o homem que havia formado. Então, essa é a igreja, né, a vida da igreja, onde todos os salvos, os regenerados, Deus os coloca nesse ambiente, né? O jardim é um ambiente, então, né, um ambiente separado, um ambiente guardado, que os que estão ali são guardados. E aí vamos ver agora a questão das árvores, né, a árvore da vida. Então, aqui fala, né, prosseguindo no versículo 9, que do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Também já falamos que essas árvores representam, né, os irmãos, né, os seres humanos. E aqui fala boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore da vida que está aqui nesse texto representa o Senhor Jesus, né? Representa Cristo mesmo como vida. Isto é, a árvore da vida representa Deus em Cristo, né? Deus corporificado, né? Deus em Cristo, e os frutos da árvore é o Espírito, né? Ou seja, quando nós comemos e bebemos do Espírito. Tem uma fruta que nós podemos, uma fruta singular que pode se comer e beber. Vocês sabem qual que é a fruta que nós podemos comer e beber ao mesmo tempo? Uva. É a uva, né? Amém. Então, é essa árvore da vida, né? Lá em João 15, né? Nós vamos ler daqui a pouco, né? Se infere, né? Sobre uma videira, né? Que Jesus fala, né? Eu sou a videira verdadeira. Então, o Jesus, ele, né, fala que ele é essa árvore que dá vida, né, essa videira. E ela estava no meio do jardim, então essa palavra no meio representa a centralidade de Cristo, né, aquele que está no centro, se passeando, né, pelas igrejas, então mostrando que Cristo ele é o centro da vida da igreja, isto é, ele é o centro das nossas vidas, né, quando havia ordem, havia harmonia, paz, era porque Cristo estava sempre no centro, né? Ele é o centro de tudo. E aí essa árvore da vida, então, ela representa Cristo mesmo, né? Então, quando Deus criou o homem, a expectativa de Deus para o homem não era que este fizesse coisas para ele, né? Nós, como cristãos, Deus não está meramente preocupado em que nós venhamos fazer coisas para ele, né? O foco não é o fazer, e o foco aqui é o comer, né? O comer, porque a expectativa de Deus aqui é que ele criou essa árvore para alimento, né? Deus deseja que o homem, né, o homem que ele criou, possa, então, o homem possa comer e beber dele, né? Porque se do contrário nós jamais vamos mudar, nós vamos continuar do mesmo jeito, porque não é meramente fazer coisas para Deus que vai produzir alguma mudança, alguma transformação,
e sim é o comer e beber Cristo, né? O desfrute de Cristo que faz toda a diferença na vida da igreja. Então, vamos ler alguns versículos, né? Primeiramente, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57, fala assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tá vendo? Isso aqui é tremendo, irmãos. Quem de mim se alimenta, né, por mim viverá. Ou seja, Cristo deseja que nós nos alimentemos dele, né? Nos alimentemos dele mesmo. Então, não é o quanto fazemos por Deus, e sim o quanto o comemos, o quanto o desfrutamos, o quanto de Cristo, como Espírito, nós trazemos para dentro do nosso espírito. Essa é a questão aqui, né, queridas irmãs. Nós pensamos que nós vivemos, mas ninguém vive sem crescer. Então, é muito importante para o crescimento da nossa vida que nós venhamos comer, né? Comer e beber. Então, nós estamos apenas vivendo como seres humanos, mas nós estamos crescendo, né? Nós estamos crescendo. Na vida da igreja é isso, né? Então, viver pelo Senhor é o resultado de alimentar-se do Senhor. Então, graças ao Senhor por isso, né, que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso aqui é algo tremendo. Então, essa árvore da vida representa a Cristo. E depois temos a árvore do conhecimento do bem e do mal, também já vamos trazer aqui o significado espiritual disso. Mas veja só, essa árvore da vida tinha Deus como seu elemento. Vida é o próprio Deus. Então, quando nós vamos ao desfrute de Cristo, nós estamos trazendo para dentro do nosso ser, da nossa alma, do nosso espírito, a vida de Deus como seu próprio elemento. Então, o ser humano, ele constantemente está se alimentando. A questão é de qual árvore nós iremos nos alimentar: da árvore da vida ou da árvore do conhecimento. Ambas estão em oposição uma da outra. Elas estão em oposição e aqui a primeira figura, né, no relacionamento de Deus com o homem não envolve o que fazer e sim o que comer, o que nós devemos comer. Então isso é algo fundamental, né, algo básico, né, para nós que vivemos, né, a vida da igreja, né, o que nós vamos comer. Veja só, sobre ainda essa questão da árvore da vida, vamos ler um trecho em Provérbios, né, no livro de Provérbios. Aí, sim, a outra questão da árvore da vida é que o resultado de alimentar-se dessa árvore produzia uma vida dependente de Deus. E alimentar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal, o resultado seria uma vida independente de Deus. Então, o que seria a árvore da vida, a árvore do conhecimento? Na Bíblia, antes de ir para Provérbios, quero dizer o seguinte, que a árvore do conhecimento do bem e do mal representa, por um lado, a religião, né? Representa Satanás usando a religião para que o homem... O que é religião? É fazer algo para Deus sem o desfrute de Cristo, né? É viver uma vida religiosa, uma vida para Deus, sem a vida de Deus. Então, Deus se agrada de Cristo e nós devemos viver uma vida da igreja por meio da vida de Deus em nós, e não meramente sermos religiosos. Então, essa árvore do conhecimento é o que Paulo fala em 2 Coríntios 3:5, que a letra mata. Então, uma pessoa religiosa é uma pessoa que mata os outros, né? Que ele é muito religioso, ele cobra muito, ele exige muito, mas ele mesmo não tem vida, não tem autoridade,
né? Não tem poder, não tem expressão de Deus. Então, é algo muito exterior, né? Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal produz isso, que os cristãos têm uma vida independente de Deus, né? Eles vivem alheios, independentes, não precisam depender de Deus, não precisam orar, não precisam ler a Bíblia, não precisam congregar, não precisam nada, né? Eles precisam apenas ter um status de um, tipo assim, de ser de um partido religioso, né? Então, a letra mata, mas o espírito dá vida. Então, a árvore do conhecimento representa a letra e a árvore da vida é o espírito que dá vida. Então, quando nós nos enchemos do espírito, nós temos vida, né? Eu ministro com vida, eu expresso vida. Por quê? Porque eu estou comendo e bebendo do espírito, né? Comer e beber do Senhor, né? O que nós fazemos é isso, respirar, que é invocar o nome do Senhor, comer e beber, comer da palavra, beber do Espírito, né? Então, nós comemos da palavra e bebemos do Espírito. É o que Jesus falou em João 6,63. As minhas palavras, né? A carne para nada aproveita, né? As minhas palavras são Espírito e são vida, né? Está lá em João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. São Espírito e são vida. Então, essa árvore do conhecimento é como seria a carne, escolher viver na carne. Então, quando nós vivemos na carne, a carne milita contra o Espírito, e aí, então, irmãs, aí que acontece? Há uma vida, se produz uma vida independente de Deus. A pessoa passa a viver independente, ele não tem comunhão com Deus, ele vive independente. Então, tudo isso é produto de que? De alimentar-se. Deus deu ao homem, Deus criou o homem e lhe deu livre arbítrio. Então, nós podemos escolher de que nos alimentar, mas antes do que fazer, antes de cultivar e guardar o jardim, Deus, então, lhe ordenou que coma livremente, né? Versículo 16 de Gênesis 2 fala: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Né? Veja só, Deus ordena que coma e esperava que o homem obedeça, né? A obediência, irmãos. Então, comer do Senhor é uma ordem, é como um pai que ele coloca comida na mesa e fala para o filhinho: come. Aí o filho não quer comer, né? Não gosta da comida, não quer comer, ele gosta de besteira, só que a besteira faz mal para a saúde. Então, se a gente se alimenta de coisas que não prestam, né? Mesmo até a religião, mesmo o conhecimento, vão, a gente vai se ensoberbecer, vai se enorgulhecer, perde a humildade. Então, isso aqui é um erro. Deus ordena que nós desfrutemos Cristo, das riquezas de Cristo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a árvore do conhecimento é tudo aquilo que substitui Cristo como vida, né? Então, Cristo é a vida, mas tem uma outra árvore que substitui Cristo como vida, que é o conhecimento do bem e do mal. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós comemos, porque pode ser vida, mas também pode ser um substituto de Cristo como vida. Isto é, a religião vem para substituir Cristo como vida. A vida cristã, a vida da igreja é um viver, né? Não é uma religião de normas, coisas exteriores, tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo outro, regras, não é isso. É viver no Espírito, é viver Cristo, viver na comunhão do Espírito. Então, é algo que flui, né? A gente come, desfruta da palavra do Senhor, e aí entra a importância da leitura, da gente estudar a Bíblia, né? Conhecer a palavra, ler livros, ouvir mensagens, reunir, estar em comunhão, porque tudo isso faz com que a gente coma a vida. Então, é algo que flui, você não vai precisar se esforçar, tipo, ai, tem que amar, tem que servir, porque já flui muito espontâneo por causa do que você e eu estamos comendo. Então, isso aqui é a ordem, né, que Deus deu, né, de comer. Então, desfrutar a árvore da vida.
né? Louvado seja o Senhor. Vamos ver Provérbios, então, que eu tinha comentado com vocês. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Versículo 18. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Está dentro de um contexto que começa no versículo 13, Provérbios 3:13. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Versículo 14, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, melhor é a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que pode desejar não é comparável a ela. Versículo 16, se alguém tiver a Bíblia aberta e poder ler esse versículo 16, aí faz relação à vida longa, né? Provérbios É, 3:16. o alongar-se da vida, dá para ouvir? Sim, O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os sim, seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas tá, paz. isso. Continuo. Pode ser o 18 também. É árvore de vida, para que os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Amém. Então, aqui está falando no versículo 13 da sabedoria, né, que proporciona vida plena e vida longa. A sabedoria, que é o próprio Cristo, né, de acordo com Provérbios 8, lá tem um estudo falando que Cristo é a sabedoria, 1 Coríntios 1, também versículo, né, 20, 21, fala, né, que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É Cristo, né? Então, feliz o homem que acha a sabedoria. Essa sabedoria é a árvore da vida. Então, quando nós comemos e bebemos da palavra, do Espírito de Cristo, a gente vai se tornar cada vez mais sábio. Vocês gostariam de ser sábias, mulheres sábias que edificam a casa? Então, Amém. isso depende Amém. de comer da árvore da vida. Só que lembre, essa árvore da vida somente está no jardim de Deus. Ela só está na vida da igreja, irmãos. Fora da vida da igreja, a gente não vai achar essa árvore da vida. Só tem religião, só tem outras coisas. A vida da igreja é esse ambiente, um ambiente, irmãos, onde reina a justiça, a paz, o Cristo, né? Alegria. E aí, o homem que encontra a sabedoria e descobre a verdade é um homem feliz. Vocês querem ser felizes? Não é felicidade essas coisas fúteis da vida, né? Elas dão uma certa alegria pequena, mas é passageira e é vão, né? O vazio continua. Mas quando a gente encontra a sabedoria, a gente acha a sabedoria, que é essa árvore da vida, né? Aí nós adquirimos conhecimento, né? Que o próprio Cristo, né? Esse conhecimento aqui é um entendimento, né? Entendimento das coisas. Então, a sabedoria nos ajuda a entender as coisas, porque melhor é o lucro que ela dá, né? Então, a sabedoria ela produz muito mais benefícios do que o ouro e pratas mais finos. Então, quem tem ouro e prata tem benefícios, mas quem tem o lucro que dá a árvore da vida, ela dá lucro, né? Que lucro que é esse aí que a árvore da vida dá? Tem um versículo lá em Mateus 6, versículo 20, vou ler aqui para vocês. Mateus, capítulo 6, versículo 20. Mateus 6, 20. Mas ajuntai para vosotros tesouros no céu, onde traça e ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, quando a gente se alimenta de Cristo, irmãos, o lucro que ela nos dá é mais do que a prata e o ouro, e melhora a sua renda do que o ouro mais fino. Então, nós temos um lucro, um crédito que
que nós passamos a cooperar até ofertando, né, com Deus, com a obra de Deus, porque a gente passa a juntar tesouros no céu, ou seja, esse é o lucro que ela dá. A juntar tesouros no céu é melhor que a juntar tesouros na terra, que tudo passa, tudo é vão, a gente passa desse mundo um dia e a gente não vai levar nada. Agora, quando a gente oferta o Senhor, isso fica um crédito, é acumular. A Bíblia diz que a gente acumula crédito, isso chama crédito, né? Você acumula tesouros nos céus, né? Isso é tremendo. Então, esse é um lucro, é melhor o lucro que somente quem é sábio faz isso, irmãos. Tem essa atitude porque está se alimentando da árvore da vida, né? Já quem se alimenta da árvore do conhecimento, do bem e do mal, da religião, ele não fará isso. Então, prosseguindo, Provérbios 3:15, mais precioso é do que as pérolas e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Então, a sabedoria, a árvore da vida, vale mais que tudo, irmãos, né? E aí, o que ele oferece a nós, seres humanos, né? O alongar-se da vida. Isto é uma vida longa e uma vida tranquila. Uma vida longa e uma vida tranquila. Essa tranquilidade é interior, ela não é exterior, claro, né? Mas ela é uma paz interior. Né? A sabedoria é uma vida longa, né? A árvore da vida, Adão e Eva, né? Se eles comiam dessa árvore, então eles viviam muito tempo, né? Então é isso que, quando a gente tem sabedoria de Cristo, a gente vive mais tempo, né? Com uma vida longa, tranquila, e também riquezas e honra. Nós temos riquezas espirituais, mas também temos honra. Deus honra aqueles que o honram. Os seus caminhos são caminhos deliciosos. Que tremendo isso aqui, irmãos. Eu quero mostrar um versículo na Bíblia para vocês. Talvez você nunca tenha lido ainda, mas é um versículo maravilhoso relacionado a isso aqui, ó. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, né? Prazerosos. Por onde quer que vocês vão experimentar as delícias de Cristo. Quero mostrar aqui em Jeremias 42. Jeremias, capítulo 42. Jeremias, capítulo 42, versículo 3. Pode ler, se alguém achou aí. Jeremias 42, versículo 3. Acharam? Amém. 42, 3, né? Sim. A fim de que o Senhor, teu Deus, nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Amém. Então, veja só qual que é a relação aqui, que lá em Provérbios fala, os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas, paz, né? Paz, tranquilidade, paz. Então, aqui fala a sabedoria, a árvore da vida, né? Faz que o Senhor nos mostre o caminho por onde devemos andar. Nós não sabemos, mas se a gente se alimenta da árvore da vida todos os dias, Deus, na palavra, no Espírito Santo que está dentro de nós, ele vai nos dizer, oh, esse caminho, esse outro caminho, vai para cá, não vai para lá, faz isso, não faz. E a gente vai experimentar delícias em nosso espírito. É um prazer, irmão, é algo prazeroso você experimentar isso dentro de você. E isso é quando a gente é obediente à árvore da vida, né? À sabedoria e aquilo que havemos de fazer. Então, esses caminhos, né? Que é o caminho estreito, um caminho apertado, né? Mas Deus vai nos guiar, vai nos conduzir, vai nos mostrar, né? Louvado seja o Senhor. Então, vamos voltar para Provérbios 3, versículo 18. É a árvore de vida para os que alcançam. Aqui fala que Cristo ele é acessível. A árvore da vida nós podemos alcançar, né? Ela é como uma árvore aqui cujos frutos dá vida a quem come. Se você come dessa árvore, você tem vida. Se você come outras árvores, você vai ter morte. A letra mata. Se você come do Espírito, você tem vida. Vida. O que nós queremos é vida, irmãos. Queremos vida, apenas vida e vida e vida.
Então, essa vida traz felicidade, e feliz é essa pessoa que come desses frutos. Felizes são todos os que a retêm, os que comem dela. Então, e foi por meio da sabedoria de Deus que Deus criou a terra, né? Criou todas as coisas, por meio da sabedoria de Deus, com o grande conhecimento que Deus tem, né? Ele fez tudo, fez nossas vidas com a sabedoria de Deus, e é com essa sabedoria e esse entendimento que Ele quer que a gente viva a vida da igreja. Mas antes de tudo, nós temos que, nesse jardim, comer da árvore da vida, comer e beber de Cristo, para que esse dispensar de Deus preencha nossa alma, preencha nosso espírito, amém? Então, vou parar aqui, semana que vem nós vamos falar uma segunda parte sobre a árvore da vida, né? Falando dela no livro de Apocalipse, e a gente vai continuar estudando sobre o rio do Éden, os 4 rios, né? Que saem ali do Éden, né? Porque se dividem repartindo os 4 braços, né? Alcançando toda a terra. E aí nós vamos continuar esse estudo aí do Jardim do Éden, da criação do homem. Tá bom, irmãs? Então vamos parar aqui e abrir aí uns 5 ou 10 minutos para as irmãs compartilharem. Jesus é o Senhor. Amém.